pagar quem está pagando o ônibus. Você não pode ser o que é dizer. E no possível governo, como seria a situação dos já beneficiados por esse projeto hoje? Olha, eu acho que, mesmo que tenham coisas erradas, elas têm que ser corrigidas e as pessoas têm que ter coragem para isso. Não é porque a coisa está errada e você é conivente com isso. Logicamente, nós vamos fazer um levantamento, fazer pesquisa, ver se está enquadrado dentro dos critérios e, se estiver enquadrado dentro dos critérios, continua. Se não estiver dentro dos critérios, vai ter que pagar o seu ônibus, você pode pagar. Como você imagina a interação entre os universitários? Dentro daquele ônibus existe, né, uma série de cursos, né, uma série de pessoas que estão ligadas a várias cadeiras. E existe, na verdade, uma interação entre as diversas cadeiras. Como é que a senhora vê isso? Essa interação? O que a senhora acha que... Qualquer interação que seja saudável é sempre muito bem-vinda. Eu não sei se você me fazer entender. O que faz o ser humano evoluir é exatamente a troca de informações. Exatamente a troca de informações. Desde que não haja nenhum prejuízo, desde que não haja nenhum prejuízo para os estudantes, eles não se sentem prejudicados, eu não vejo nenhum problema em manter essa interação. E os próprios estudantes, nas nossas reuniões, como eu falei, vai ter conselho popular que vai se unir com a prefeitura, que você seja representante. As propostas que estão sendo colocadas, elas têm uma linha mestra. Nós temos a linha mestra. Mas a forma dela evoluir, né, ela vai ser discutida em conjunto com você. Então, se estiver sendo bom com você, vai ser respeitado. Se não estiver sendo bom, vai ser discutido. Qual a sua análise sobre a política em Maricá? A política ou a política partidária? Sobre a política, vamos fragmentar essa pergunta. Sobre a política pública e sobre a política partidária. Em relação à política pública, os nossos distritos estão totalmente abandonados. Né? Houve uma negligência, uma falta de vontade política de investir em saúde, investir em saneamento básico. O governo não se interessou em fazer projetos de saneamento, não se interessou em fazer projetos que trouxessem, inclusive, cursos técnicos, não sei se vocês viram, mas o governo federal estabeleceu já curso técnico, a escola técnica para 11 municípios e Maricá ficou de fora. Né? Quer dizer, o total descaso e o abandono dos distritos e dos seus bairros em relação a todo tipo de política pública. O que nós vimos foi um superinvestimento de milhões que vieram repassados do Ministério da Cidade, aqui na vila, na praça principalmente, né? Inclusive deformando o aspecto dela, que é tudo conforme data, meio deformado, né? Tirou um pouco daquele visual de cidade interior, mas você pode ter que perguntar, mas continuar mantendo o teu aspecto histórico, né? Respeitar a tua história, né? Foi tirar um pouco esse aspecto, né? O que foi feito também aqui em relação à avenida principal, você olhar essa fiação toda passando no meio ali, e dando acesso só ao carro, as calçadas aumentadas, e outro prejuízo para a rua, para quem é motorista, e outro prejuízo, inclusive, para o pedestre, né? Porque dá a oportunidade, inclusive, das pessoas estacionarem o carro onde muitas vezes tem até o comércio. Né? Eu acho que tem que ser novamente reestruturado, reconstruído o que foi destruído. Em relação à política pública, realmente deixou muito a desejar, e tem deixado muito a desejar as gestões que passaram por Maricá. Em relação à política partidária, o que nós vimos hoje aí são as alianças. Essas alianças realmente não dá para entender. Né? Os partidos que se dizem de esquerda, pelo menos o partido que se dizia de esquerda, se alia ao social-democrata, que perdeu a visão dele já de social-democrata há muito tempo, que passou já para o lado dos capitalistas há muito tempo, promoveu reformas e tentou promover reformas, né?
E esse partido de esquerda, inclusive, conseguiu aprovar reformas que não tinham sido aprovadas no social-democrata. Então, se vê o partido de esquerda se aliando à velha elite, aos velhos representantes da elite de Maricaense, tipo, pessoas que já foram prefeitos, que não deram certo como prefeitos, que desviaram verbas dos cofres públicos, né, que deixaram os trabalhadores sem pagamento, né, e aí o partido de esquerda se alia a essa velha representação da elite com a desculpa de que houve mudança, né, de que o mundo avançou e de que o mundo mudou. O mundo não mudou. O que muda são as pessoas do sistema. O que muda são as pessoas do sistema. Eu não posso perder minha formação ideológica, sair dos meus ideais para conseguir voto. Eu não consigo entender isso. Né? Como é que um socialista, uma pessoa que se diz socialista, se alia ao capital, se alia ao social-democrata, se alia a pessoas que nunca fizeram nada pela classe trabalhadora, que sempre fizeram projetos para enriquecer os ricos e arrancar só votos do pobre, né? Dizendo que a esquerda que é a única oposição ao governo. Que oposição é essa? Uma oposição que se alia ao PSDB, que no governo federal está aliado ao capital, está arrancando aí, vendendo nossas reservas, né? Aceitando índices do IBGE, que antes combatia dizendo que eram índices que não eram verdadeiros, porque eram só para enganar a classe trabalhadora, então usando o mesmo critério, né? Os índices dizendo que aumentou o emprego, que diminuiu a taxa de desemprego em relação ao dezembro de 2007. E no entanto está entregando a Amazônia, está entregando petróleo. Então, o que eu vejo hoje em relação à política de Maricá é que ela é muito podre, muito podre. As pessoas se venderam, as pessoas perderam a sua ideologia, as pessoas saíram da sua coerência programática, né? As pessoas priorizaram a disputa pelo poder, a disputa das eleições, a manter a luta pela classe trabalhadora, a manter a luta por um projeto que efetivamente traga igualdade, fraternidade e respeito à liberdade individual e aos direitos humanos. Para nós, a política de Maricá só mudam os nomes das coligações, mas todos eles com a farinha do mesmo saco. Exceção de Vamos então a nova pergunta. Exceção do pessoal, deixa eu dizer por quê. Porque chegaram aqui nesta casa e tiveram ousadia de oferecer 3 secretarias para a gente. Chegaram aqui nesta casa e tiveram ousadia de oferecer 5 prefeituras para a gente. Tiveram a ousadia de fizeram aqui dentro, fazendo ofertas de secretarias, de cargos, de prefeituras, fizeram ofertas para ter elegendo o pessoal na sua coligação. E exatamente porque nós somos éticos, somos coerentes, e eles, eu digo até mais, nós somos muito cavaleiros, porque se eu tivesse feito, eu teria expulsado eles. Isso é uma ofensa. Tá? Chegar aqui no partido, oferecer cargos para gente, oferecer prefeituras, isso é uma ofensa. Eu digo que os meus camaradas foram até muito pacientes. Se eu tivesse aqui, eu teria expulsado essas pessoas que vieram aqui para eles. Mas, por isso que eu digo, a única e real oposição ao governo de Maricá e a todas as coligações que estão aí, que não se alia com a velha política, que não faz aliança por voto, por estrutura, por cargos, que não sai da sua coerência política, da sua coerência ideológica, e que não abandona a luta da classe trabalhadora, é o pessoal. Você acha que o ônibus universitário e o trabalho contratado favorecem o curral eleitoral? Eu não gosto muito dessa palavra de curral não, porque boi e vaca não votam, né? Nós temos colégios eleitorais, né? Tem coisa de curral eleitoral não faz visão capitalista, né? Ou seja, vai quem se presente. Votem em quem eu compro voto, votem em quem eu dou para pagar para segurar a bandeirinha, votem em quem eu pago para... Né? Isso aí lembra muito o que tentam fazer com o nosso povo mesmo, né? De tratá-los como se eles não tivessem vontade própria, como se eles fossem vaquinhas de presente. Nós acreditamos que nessas eleições a coisa já começa a ser diferente. Talvez a gente não tenha uma resposta ainda efetiva, mas a consciência da população pelo pouco que a gente tem percorrido e descontentamento da população em relação
a esse tratamento